E aí, a palavra está lá, no livro de Números, no capítulo 6, a partir do 22, o Senhor disse a Moisés: Moisés, diga a Arão e aos seus filhos: vocês abençoarão os israelitas com as seguintes palavras. É o que a gente fala no casamento: o Senhor o abençoe, o Senhor o guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça, o Senhor volte o rosto para você e lhe dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Então essas palavras não é para ficar bonitinho na foto, não é para ficar bonitinho no vídeo, não é para completar um momento, não, irmãos. Isso aqui carrega muito bênção sobre nós. Eu vi um filme, já é antigo, eu recomendo você assistir o filme Mostre-me o Pai. Esse filme me sarou, já me quebrou tantas vezes. Toda vez que eu estou quebrado nessa área, esse filme que me remenda, que me conserta, que me faz de novo. Mas esse filme tem algo muito poderoso, onde é expressado que um pai que tem 3 filhos, todo o casamento dos seus filhos, ele pede também para fazer os votos. Tem os votos do noivo, da noiva. Fala nisso, Gabriel, Elane, é tempo de preparar os votos, Júlia, Bruno. Mas depois o pai pede a palavra. E esse pai começa a liberar as bênçãos. E os irmãos que foram recebendo, foram falando: nossa, papai não deu dinheiro para nós, papai não deu uma casa para nós, papai não deu uma herança, mas tudo que papai deu para nós começou a completar a gente. Que todo o conflito no casamento a gente sabia como resolver, porque não estava em nós, estava com aquilo que o papai liberou sobre nós. No último casamento que a gente teve aqui do Ramires e da Catiúcia, quando eu terminei aqui e fui dar um abraço cumprimentando os noivos lá fora da igreja, meu irmão, minha irmã, quando eu abracei o Ramires, eu senti aquilo que aquele pai falou, vem como uma onda, e começou a liberar as palavras como um torrente de águas. Eu liberei sobre o Ramires. Eu não tenho dúvida que o casamento deles vai longe. Por quê? Porque Deus liberou uma bênção sobre eles. E quando a gente tem isso dentro de nós, irmão, isso ajuda demais. Talvez eu fale para alguém que sinta essa falta, aí depende de você. Dentro do filme o cara fala algo precioso, que eles acharam bem assim, Jaldeir: rapaz, nós não conhecemos nosso vô. Vovô deve, se fosse um brasileiro, né? Vovô devia ser muito bom, devia ser sinistro nisso aí. Ele devia ser um avô excelente. Até que um dia descobriram pela mãe, e nunca pelo pai, que o avô espancava o pai o tempo todo. Que o avô não era referência de pai. Que o avô não era referência em nada. E sabe, os melhores pais que temos hoje talvez tiveram os piores pais. Eu quero que você saiba, Deus não pediu perfeição do seu pai. Assim como Deus não pediu perfeição nossa, você deve honrar os seus pais como você honra a Deus. Mas lembre-se, nós temos um pai imperfeito, uma mãe imperfeita, mas temos um pai celestial que é perfeito. E esse Pai Celestial, sim, esse nunca erra, esse nunca falha, esse nunca abandona, mas os demais podem frustrar suas expectativas. Você não precisa dar resposta pelo que você recebeu de filiação terrena, mas você precisa dar uma resposta quando você assume a sua filiação celestial. Você tem um Pai, você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem alguém que te atende pelo Abba, Paizinho, Papai. É esse que libera a bênção para você. Então é por isso que eu disse, irmãos, esse culto não é para os pais, é para nós filhos, porque todo pai também é um filho. Eu termino usando mais uma palavra, Deuteronômio 7, o verso 9, e depois do 12 ao 15. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos.
Se vocês obedecerem às ordenanças e guardarem e cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, as crias das vacas, das ovelhas, da terra dos seus antepassados que jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabe, atingiram o Egito, mas infligirá a todos os seus inimigos. Sabe, irmãos, quando a gente tem a bênção de Deus, nós estamos propícios a isso acontecer com a gente. Eu vou terminar a mensagem. Os músicos que não estão aqui no altar, se puder, vem para cá para o altar, para me ajudar a terminar essa mensagem. As primeiras anotações que eu tenho sobre essa mensagem foi em fevereiro de 2023. Fevereiro de 2023, se eu não estiver enganado, o Jaldeir era o nosso coordenador de homens regional. E teve um encontro de homens aqui. Encontro regional, acho que foi até no iniciozinho de fevereiro, ou foi no finalzinho de janeiro, que era o dia do homem quadrangular, lembra disso? E acho que o pastor Anderson me pediu para ministrar a mensagem nesse dia. E a minha responsabilidade, ministrar para muitos homens regionais, e Deus colocar essa palavra no meu coração. E Deus começou a falar comigo: filho, quando você terminar a mensagem, eu quero que você chame os homens à frente, que não receberam a bênção dos seus pais e que sentem essa lacuna, precisando de preenchimento, sentem esse vazio em si. Eles querem romper com isso, mas não têm a informação dentro. Querem avançar, mas não tem um modelo. E eu ouvi de Deus e na verdade fiquei incrédulo, irmãos. Como Zacarias, pensando, será? Mas Deus me impulsionou para fazer esse apelo. E quando nós abrimos os olhos para ver, irmãos, praticamente todos os homens estavam aqui na frente do altar, chorando, como Esaú, implorando e gritando pela bênção do Pai. Porque perceberam que as dificuldades que passavam no casamento, que passavam com os filhos, que passavam nos empregos, era falta de uma bênção para poder avançar. E sabe, essa tarde Deus ministrou novamente no meu coração. De aqui na igreja, não apenas homens, mas mulheres, jovens, adolescentes, filhos, filhas, têm vivido as suas vidas implorando por uma bênção ao Pai. Tem vivido as suas vidas com muita dificuldade nos seus relacionamentos, nos seus empregos, na sua vida financeira, porque falta uma bênção. Porque o que era para ser passado, as palavras de incentivo, era: você não vale nada, você não vai chegar a lugar nenhum, se você for chegar longe vai ser como nós. Ou carregam dentro de si uma maldição, um erro, uma culpa, uma falha, e tudo fica mais pesado. Mas posso te dizer, o Pai que abençoa está aqui nesse lugar. O Pai que abençoa está aqui essa noite. Pastor Denilson, o Jacó errou feio, mas ele pagou pelo erro dele. Ele teve que lutar com o anjo, a coxa dele foi machucada. Esse Jacó, no final da vida dele, ele vai repetir, Adilson, a mesma coisa que o pai faz. E é tão bonito que eles estão vivendo no Egito, ele já está cansado, mas ele fala assim: eu quero uma reunião de família. Entra na minha tenda, eu quero todos os meus filhos aqui. Ele coloca todos os filhos, Bete, e ele fala: coloca a mão embaixo da minha coxa. E eu quero fazer um juramento com vocês, eu quero liberar uma bênção para vocês. Vem um por um de cada vez, que eu vou liberar uma bênção sobre cada um de vocês.
Aonde que eles botaram a mão? Na coxa ferida, mas que foi a cura do Senhor sobre ele. Onde colocaram a mão? No local da onde ele pagou com o erro dele, a culpa dele, mas o lugar aonde Deus sarou ele, aonde Deus mudou a fama dele, aonde ele não era mais o enganador, agora de Jacó, ele se torna Israel, o príncipe de Deus, aquele que luta, persevera e vence. E Jacó agora está dizendo para os seus filhos: eu sei dos meus erros, sei dos erros de vocês, mas eu sei que tem um Deus acima de tudo e todos, que Ele leva sobre si as nossas falhas, nossos erros, e que Ele tem uma bênção liberada para nós. Coloca a mão nesse lugar e eu vou liberar uma bênção para você. E ali Ele vai abençoando cada um dos filhos, que sabe o que acontece? Todos eles se tornam uma tribo de Israel. Porque quem tem a bênção de Deus, Eduardo, não morre no meio do caminho. Quem tem a bênção de Deus, a bênção é de geração, de geração, como lemos, até 1000 gerações. Minha mãe está no meio de nós. Eu sei as bênçãos que ela recebeu e que meus tios receberam. Meu pai pode estar assistindo ou assistir em algum momento. Eu sei a bênção que ele recebeu, que os meus tios da parte de pai receberam. Mas eu sei que tem bênção para mim, que a minha filha precisa dessa bênção, e eu preciso liberar essa bênção. Ela tem que avançar de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração, irmãos. Então não importa se você recebeu ou não recebeu, essa noite é noite de receber, e o Pai Celestial está aqui nessa noite. Você tem um Pai Celestial que está aqui essa noite, e esse Pai não tem só abraço, esse Pai tem bênção. Cheira laba, canta laba,